Pelo título, vocês já devem ter adivinhado que esse vídeo vai ser mais uma viagem de volta aos anos 2000 e 2010. Esses dias eu tava me sentindo nostálgica, lembrando dos animes que eu assistia, dos quadrinhos e dos mangás que eu tenho por aqui. Aí eu achei que seria uma ideia legal compartilhar com vocês quais foram os primeiros animes dark, trevosos que eu assisti e como eu conheci eles, já que eu descobri a subcultura gótica e comecei a me interessar por anime meio que na mesma época. E quem sabe vocês saem daqui com algumas recomendações. Pra quem é novo no canal, sejam bem-vindos. Eu geralmente posto vídeos sobre coisas relacionadas ao movimento gótico, mas eu também gosto de falar de filme, história, mistérios e videogame. Eu tenho alguns gameplays aqui no canal de jogos de vampiro, e quem sabe eu traga jogo de terror no futuro. Então se inscreva se você gosta desse tipo de coisa. Então, como eu já mencionei aqui no canal, era por volta ali de 2009, 2010, quando eu descobri a subcultura gótica. Foi ali os meus anos de Baby Bat, foi ali por 2009, 2010, 2011. E acabou que isso meio que coincidiu com o início do meu interesse por anime. Basicamente, quando tudo começou foi no Orkut. É claro que eu tenho que mencionar o Orkut aqui de novo, que foi também onde eu tive o primeiro contato com alguma comunidade gótica, parte da comunidade gótica. E isso foi através, claro, das famosas comunidades, né, do Orkut que tinha, e tinha algumas de góticos, né? E lá, naturalmente, né, o pessoal compartilhava música, né, vídeo, e não só música que fosse estritamente do movimento gótico, mas era os anos 2000, né, então tinha muito metal gótico ali no meio sendo compartilhado. E teve um dia que alguém deixou um link lá, compartilhou um vídeo do YouTube, que era um videoclipe, um fan-made vídeo, né, que era uma coisa muito comum naquela época, de uma música da Tária, que foi a primeira vocalista do Nightwish, pra quem não conhece. E o nome da música é Damned and Divine, e é uma música que eu gosto bastante, né, é do álbum My Winter Storm. E alguém compartilhou um vídeo que tinha essa música, e as imagens que passavam no vídeo era de um anime que parecia ter alguma coisa a ver com vampiros, né? Então eu me interessei, né? Eu nunca tinha parado pra ver anime, é claro que, né, crescendo com TV Globinho e tal, né, eu conhecia Dragon Ball, conhecia Digimon, Pokémon e tal, essas coisas, mas eu não era muito assim de assistir, de realmente sentar pra assistir. Esse foi o primeiro anime que realmente eu me interessei de procurar pra ir assistir, né? E pela descrição do vídeo eu vi que o nome do anime era Vampire Knight. Então eu fui procurar, pesquisei e comecei a assistir e acabei gostando, né? Mesmo que seja um anime que seja mais pro lado do romance, né? Apesar dele ter vampiros e tal, mas ele tem uns momentos assim bem creepy. Ele tem umas paradas interessantes. Eu não sei eu não sei se eu continuaria gostando dele hoje em dia. Eu não sei como eu ia reagir se eu assistisse ele pela primeira vez hoje em dia, ou se eu reassistisse, eu não sei, eu só assisti ele uma vez, né, então, mas na época eu gostei bastante, eu achei interessante, acabei gostando, tinha um clima assim, mesmo sendo romance, tinha um clima dark, né, então foi meio que a minha porta de entrada pra realmente começar a me interessar por anime, e por consequência foi o início do meu interesse por música japonesa, né, que eu nunca achei que eu fosse me interessar, e eu comecei a me interessar por conta desse anime, né, porque eu gostava bastante da música de abertura e da música de encerramento e tal. Então, a partir daí eu comecei a pesquisar mais música japonesa e eu pesquisei mais anime, né? Só que naquela época tinha uma coisa muito interessante, uma rede social muito interessante que tinha surgido, que era uma rede social chamada Otaku, que hoje em dia ela não existe mais, pelo menos eu acho que ela não existe. Tanto que eu acho que ela não durou muito tempo, inclusive.
Mas de alguma forma eu descobri essa rede social, não lembro como o nome já diz, né, era uma rede social basicamente só pra discutir mangá e anime e tal. E eu comecei a conhecer mais, né, dessa comunidade por lá. Ela meio que funcionava, pelo que eu me lembro, era bem parecido com o Facebook, assim, no layout. Pelo menos o antigo Facebook, não o Facebook como ele é hoje, mas eu lembro de na época ter feito essa conexão, né? Era similar o jeito que essas redes sociais funcionavam. E um dia eu fiz um post lá pedindo recomendações. Eu tinha gostado de Vampire Knight e como eu tava também já inserida no movimento gótico, eu fiz um post pedindo pro pessoal lá me recomendar mais animes dark, né, de terror ou com uma estética dark, né, uma estética gótica. E aí o pessoal me recomendou lá alguns animes, entre eles um que era o de Grey Man, que é um que eu gostava bastante também, que ele é meio que, eu não sei se steampunk é a palavra correta, porque não tinha muito da estética steampunk realmente, mas ele era um anime que se passava na era vitoriana, só que ele era uma ficção científica, né? Ele era meio futurista, ele basicamente acompanhava um grupo de exorcistas que iam atrás de demônios, né? Obviamente, exorcistas, só que esses demônios, eles eram meio que... Eles não eram só um espírito, né? Não eram só espíritos, eles eram tipo uma mistura de espírito com máquina, era um negócio muito doido. E eu gostava, eu acho que é um anime bacana. Outro que me recomendaram, né, e mesmo que não tivessem me recomendado, não tinha como escapar desse, que é o Death Note, né, que é super famoso e tal. E tem a Misa Amani, né, que tem um visual bem gótico, pelo menos pra época. Me recomendaram um também chamado Jigoku Shoujo, e esse eu acho que foi o que eu parei de assistir mais cedo, porque, pra quem não sabe, ele é baseado meio que numa lenda urbana japonesa, tá? Que Jigoku Shoujo seria, se eu me lembro bem, a tradução seria a Garota do Inferno, que é basicamente uma lenda urbana onde você tem que entrar num site na internet chamado Jigoku Shoujo, e ele só fica aberto em um certo período da madrugada. E aí você iria nesse site e você escreveria o nome de alguém que você quer se vingar, basicamente. Alguém que te fez mal, alguém que você não gosta e você quer se vingar daquela pessoa. E a Jigoku Shoujo, né, a protagonista, que é essa... Pelo que eu me lembro, ela é tipo um espírito, eu não sei bem o que ela era. Mas ela basicamente executava, né, o desejo dessa pessoa, né? Ela ia atrás da pessoa, né, que teve o seu nome digitado lá, e ela meio que torturava a pessoa antes com ilusões relacionadas às coisas erradas que ela fez, e no final ela era basicamente arrastada pro inferno. Só que, assim, essa pessoa que pediu, né, que acessou o site, ela também pagaria com a sua própria alma, né? Então, era um anime que ele era bem dark, ele era bem, assim, pesado até visualmente. Só que eu achei que ele era um pouco repetitivo, porque todo episódio era basicamente a mesma estrutura. Era uma pessoa que estava sofrendo na mão de alguém, ficava com raiva, acessava o site e pedia pra Jigoku Shoujo se vingar dessa pessoa, né? E fazer ela pagar. E eu não, parece que tinha uma narrativa, assim, maior acontecendo, que ia sendo explicada aos pouquinhos em cada episódio, só que, assim, eu acabei enjoando, entendeu? Então, eu não cheguei realmente a entender o que estava acontecendo, né? Porque os episódios eu achei, pelo menos, que eram bastante repetitivos, né? Mas recomendo para quem quiser dar uma olhada, né? E uma das recomendações também, que foi, na verdade, um dos animes que o pessoal mais me recomendou, foi o que virou o meu favorito, um dos meus favoritos. Eu tenho um apreço por esse anime até hoje, que é Kuroshitsuji, também conhecido como Black Butler, né?
mas enfim, eu gosto de chamar pelo nome original. Esse anime foi assim, cara, foi um vício na minha vida. Eu adorava esse anime, eu assisti ele todinho. Na verdade, eu acho que ele foi o único que eu cheguei realmente a completar dessas recomendações. Foi o único que eu realmente assisti todo. E caramba, eu virei super fã desse anime. Basicamente, ele se passa na Era Vitoriana e ele acompanha o protagonista, que é o Ciel Phantom Hive. Ele é uma criança, só que ele é um conde, né? Ele é um órfão, então ele ficou responsável pelo título da família, né? E o mordomo dele é um demônio, né? Com o qual ele fez um pacto. Não vou spoiler muito, porque eu super recomendo qualquer pessoa assistir esse anime. E ele tem várias referências também a coisas que realmente aconteceram na Inglaterra vitoriana, como o caso do Jack Stripador. E ele tem vários personagens bastante interessantes. Então, esse conde, apesar dele só ser uma criança, ele é super maduro pelas coisas que aconteceram com ele. E ele é meio que um agente da rainha para resolver problemas que, digamos assim, a realeza não quer expor pro mundo, entendeu? Então ele vai lá e resolve esses problemas, né? Seja algum crime que tá acontecendo, algum mistério, alguma coisa assim. E é claro que tem várias coisas sobrenaturais que acontecem, vários personagens sobrenaturais, né? Não tem só demônios, né? E é claro que talvez ele seja um dos personagens mais conhecidos, assim, desses animes dark, que é o Sebastian, que é o mordomo do Ciel. E ele foi talvez o meu primeiro crush de anime. Sério, se eu fosse ter um body pillow de algum personagem de anime, seria do Sebastian. Mas enfim. E foi interessante porque quando eu comecei a assistir esse anime, né, é claro que a estética vitoriana me interessou já de cara, mas quando eu comecei a assistir o primeiro episódio, né, o primeiro episódio foi passando, eu comecei a tipo, nossa, acho que isso vai ser meio chato, mano, não sei. Porque o primeiro episódio, ele meio que espera, ele finge que aquilo é só um dia normal, assim, de um nobre vitoriano, e ele meio que te mostra o plot twist só no final do episódio, né? Então, eu assistindo e fiquei, eu acho que eu não vou gostar desse anime, acho que vai ser mal chato. E aí quando rolou no final que as coisas começaram realmente a acontecer, começou o negócio a ficar tenso, assustador, eu fiquei, ok. Eu fui pega completamente de surpresa e acabou que é um dos meus favoritos até hoje, né? Eu virei tão fã que até anos depois, quando começou a vender aqui em Belém o mangá do Kuroshitsuji, né? Eu não cheguei a pegar o primeiro volume, eu acho que eu peguei do terceiro em diante. Eu só não comprei muitos volumes porque eu não tinha mais dinheiro pra ficar comprando quadrinho. Era na época que eu comprava bastante quadrinho da Marvel. Então eu comprei alguns, eu tenho alguns volumes aqui do Kuroshitsuji, inclusive de histórias que não apareceram no anime, né? Então, esse com certeza virou, assim, o meu favorito. Tá pau a pau ali com Death Note, eu também gosto bastante de Death Note, mas eu não cheguei a completar Death Note. E pra quem fosse interessar em assistir Kuroshitsuji, eu recomendo assistir a primeira temporada. Eu não gosto muito da segunda temporada. Assim, se você gostar muito, muito, ok, entendeu? Encara a segunda temporada, mas eu acho que a primeira temporada é melhor, tá? Eu achei a segunda temporada muito, sei lá, eu não gostei do outro personagem que botaram meio que pra ser ali o Nemesis do Ciel. Sei lá, eu achei meu pai, então a primeira temporada eu recomendo, assim, de olho fechado. E foi através de Kuroshitsuji que eu conheci um dos meus grupos de música japonesa favoritos, que é a Kalafina, né? Que é um grupo de cantoras, né, japonesas, e eu adoro as músicas delas, eu acho maravilhosas. Inclusive a música delas que foi usada no anime foi Lacrimosa, que era, se eu não me engano, usada no encerramento. Eu gostei bastante da música
e eu comecei a pesquisar mais músicas delas e eu virei super fã delas. Eu acho que é um grupo muito bom, então fica aí recomendação musical também. E foi através de Calafina, de gostar das músicas e de pesquisar por músicas do Calafina, quando eu conheci uma música dela chamada Oblivious, eu soube que essa música fazia parte da trilha sonora de outro anime chamado Kara no Kyokai, né? Ou The Garden of Sinners. E eu também virei muito fã desse anime, porque, mais uma vez, eu escutei a música, gostei pra caramba da música, e eu vi um vídeo, né, que tinha imagens do anime, e aí eu soube, né, que essa música fazia parte da trilha sonora do anime. E eu comecei a assistir. Nesse caso, nesse anime, não é episódios curtos como de uma série. Ele é composto por vários filmes, né? Então ele tem poucos episódios, mas que tem a duração de um filme, né? Eles são filmes. E eu fiquei mais surpresa ainda quando eu soube que a Calafina fez a trilha sonora do anime inteiro. Todos os episódios encerram nos créditos com uma música delas, e eu gosto de todas as músicas de encerramento de todos os episódios, eu adoro. E até a trilha sonora instrumental também é feita pelo quarto membro, né, do Calafina, que eu esqueci o nome dela agora, eu vou deixar na tela o nome dela, porque quem canta no Calafina são só 3 das moças, né, mas tem uma quarta que é ela que compõe as músicas, então ela compôs até toda a trilha sonora instrumental do anime, que é maravilhosa, sério. Eu vou deixar links na descrição da trilha sonora desse anime, porque eu adoro, eu acho sensacional. E o Kara no Kyokai, ele também tem uma história assim meio doida, sobrenatural. Não tem muito uma estética dark, mas ele tem uma coisa assim com magos, né? Tem várias coisas sobrenaturais. E ele, apesar de não ter uma estética dark como os outros animes que eu mencionei, mas ele tem momentos assim dark, porque ele tem momentos assim gore, sabe, de assassinato, de momentos pesados com temáticas pesadas. Então, pra quem curte esse tipo de coisa também, eu super recomendo esse anime. Esse eu também assisti todo, assim como Kuroshitsuji, eu assisti todos os filmes, né, que eu saiba. Eu acho que eu não deixei passar nenhum, mas é um que eu tenho vontade também. Kuroshitsuji e Kara no Kyokai são animes que eu tenho vontade, assim, de rever, sabe? Pra ver, assim, o que eu acharia deles hoje em dia, sabe? Se eu ainda continuaria curtindo, mas, assim... E também pela nostalgia, né? Era um tempo, assim... Faz anos que eu assisti esses animes. E era um tempo, assim, que eu tinha mais tempo livre, então eu podia assistir um monte de anime. E eu não assistia só anime dark, tá? Esse eu tô mencionando, né? Porque são os animes dark que eu assistia, mas eu assistia também Fairy Tail, eu cheguei até a comprar alguns mangás de Fairy Tail, eu assisti bastante episódios de Fairy Tail, na verdade. Eu assistia Yu-Gi-Oh! GX, cheguei a assistir Avatar por algum tempo, né? Então, eu não assistia só animes dark, mas eu tô focando neles aqui porque quem acompanha o meu canal se interessa mais por essa temática, né? Então, eu tô focando neles. Mas, assim, foi muito doido como aconteceu meio que esses dois interesses, assim, ao mesmo tempo, né? Ironicamente, eu comecei a curtir anime e mídia japonesa em geral e a cultura japonesa. Eu gosto bastante da cultura japonesa, de estudar. E é claro que eu curtindo videogame como eu curto, né? Os jogos japoneses de terror são, assim, lendários, né? Tem Resident Evil, Silent Hill, Fatal Frame, né? Silent Hill e Resident Evil, eles são meio que mais ocidentalizados, né? Mas eles foram criados por empresas japonesas. Mas Fatal Frame, ele é totalmente baseado na cultura japonesa, né? Então é, assim, sensacional, né?
E é claro que o folclore japonês, ele meio que encoraja isso, porque ele tem umas coisas assim muito assustadoras, né? Muito creepy, então eu acho que é por isso que histórias de terror japonesas, seja ela em videogame, seja ela em anime, seja como for, elas são tão assim boas, né? Ainda mais pra gente que é ocidental, né? É uma coisa até meio diferente, né? E uma coisa que vale mencionar, eu acho que é um anime que era bastante popular, eu acho que ainda foi o Mirai Nikki, né? Que eu cheguei a assistir, acho que uns 3 episódios no máximo. Não que eu não tenha gostado, mas eu não sei, não me cativou, sei lá, não lembro bem o que foi. Mas eu meio que conheci ele através de uma outra banda japonesa que eu acabei conhecendo nas minhas pesquisas, que foi a Yosei Teikoku, né? Que é uma banda assim de metal japonês e ela tem uma estética bem dark também, bem gótica, digamos assim. Então, pra quem curte, eu acho que vale a pena também checar músicas tipo Rebellion Anthem e até a própria música de abertura do Mirai Nikki, que é foda também. E é claro que chegou um momento que eu acabei me distanciando, né? Parei de procurar e assistir muito anime, até porque, sei lá, falta de tempo, né? A gente começa a ter outras ocupações, outras preocupações, eu acabei me distanciando, mas quem sabe eu até volte, né? Até pesquise mais animes nesse estilo, talvez novos ou até antigos que eu talvez não tenha assistido ainda, né? Mas esses foram os primeiros animes dark que eu assisti e eu acho que pra quem se interessa aí por anime, né, ou quer meio que ingressar nesse mundo, eu recomendo vocês assistirem todos esses que eu mencionei, né? Eu vou deixar a lista aí na descrição pra vocês procurarem direitinho. Então comentem aí o que vocês acharam do vídeo, se vocês já assistiram algum desses animes que eu mencionei, se vocês assistiram outros animes dark, né? Comentem aí se vocês gostam de anime, se vocês não gostam. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir o vídeo se você curtiu. Se você não curtiu, eu agradeço por você ter assistido até aqui. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito para não perder os próximos vídeos. E eu vejo vocês no próximo vídeo.